preciosidade. Simpática, vivaz, carismática. Agora eu diminuo o som aqui. Carismática, um encanto de menina. E um irmãozinho que era a razão da sua vida. Os dois se davam muito bem, se curtiam, brincavam. Não é? E a garotinha, muito inteligente, ela percebe que as coisas não estavam tão bem envolvendo a família. Isso em razão da conversa, da movimentação, como as coisas estavam acontecendo nos últimos meses. Os pais tinham que levar o irmãozinho algumas vezes ao hospital. E ela não sabia exatamente o que estava ocorrendo, mas ela sabia que o irmão tinha algum problema. Até que era um ambiente muito simples, os pais na sala, a casa ainda tinha uma cozinha, 2 quartos, e ela estava no quarto com o irmão. E ela escuta na sala a conversa dos pais. E o pai foi taxativo quando falou para a esposa que o médico tinha informado que só um milagre era capaz de curar o filho mais novo. Ela escutou aquilo e ela falou: como eu posso ajudar o meu irmão? Ela pensou. Os pais continuaram a prosa na sala, ela no quarto. Na pontinha dos pés, ela apanha um potinho onde ela tinha as suas economias, as suas reservas. Eram algumas moedas, isso tudo em dólar, não é? Ocorreu em outro país. E então, ela tem uma ideia. Ela recolhe o que ela tinha. Enquanto os pais estão papeando, ela sai na ponta dos pés, vai para o quintal, da cozinha já tinha o quintal, sai pelo corredor ao lado e vai até a farmácia. Ficava a 200 metros dali, mas não era comum, início de noite, as crianças estarem na rua, no caso dessa família. E ela chega na farmácia, cidade pequena, todos se conheciam. E lá dentro estava, do lado de dentro do balcão, o farmacêutico. E conversando numa prosa animada com outro homem que estava na farmácia, do outro lado do balcão. Ela então para na porta, não é notada. Ela raspa os pés, não se faz notar. Ela raspa a garganta, também. Eles nem se dão conta que tem alguém ali. Até que ela adentra discretamente, com uma das moedinhas, ela bate no vidro e o farmacêutico olha para ela e fala: o que você quer, garota? O que é que você está fazendo aqui esse horário? Seus pais sabem que você está aqui? E ela olha para aqueles homens que ali estão, se dirigindo ao farmacêutico, e diz assim: eu quero comprar um milagre. O quê? Eu quero comprar um milagre. Como assim, menina? Aqui não vende milagre? Que história é essa? O que está acontecendo? Sim, o meu pai falou que o meu irmão, que está doente, precisa de um milagre para se curar. Mas aqui não vende milagre. Vai para casa. Naquele momento, a pessoa com quem o farmacêutico conversava, e nós já percebemos pela história que o farmacêutico não tinha psicologia nenhuma e tato nenhum para lidar com as crianças. E quem estava conversando com ele era um outro senhor, que na verdade era irmão do farmacêutico. Ele tinha chegado naquele dia de viagem. Ele morava num outro país, estava visitando o irmão, outra cidade, outro estado, melhor dizendo, estava visitando o irmão. E ali então ele pede licença
se dirige à garota, ajoelha, fica na mesma altura da pequena e diz assim: garota, qual é o seu nome? E ela responde: me diga, o que tem o seu irmão? Eu não sei. Eu escutei papai falar que tem alguma coisa crescendo na sua cabeça e só um milagre é capaz de curá-lo. Eu tenho aqui dinheiro para comprar. Naquele momento ele diz: que coisa curiosa. Você quer comprar um milagre para o seu irmãozinho. E quanto que você tem para comprar esse milagre? Aí ela sabia na ponta da língua, ela tinha contado 3 vezes o dinheiro antes de sair do quarto. $1,11. Muito curioso, garota. $1,11 é o preço exato de um milagre para um irmãozinho. Me leva até os seus pais. Aquele homem era um dos mais famosos neurocirurgiões daquele país. Estava visitando o irmão e aí se deu esse acontecimento. Agora ele está diante da família, dos pais, tem acesso aos exames, olha rapidamente esses exames e era muito grave. Ele então se sensibiliza, possivelmente enxergando nas crianças, talvez os seus filhos. A história não diz, mas ele propõe aos pais, alertando da gravidade, e que era possível, se eles desejassem, que eles fossem, um dos dois com ele, num voo, e ele tinha recursos de uma clínica, era a especialidade dele, e eles fariam uma cirurgia necessária. Eles ficam emocionados com aquilo. Eles não acreditam que aquilo estava acontecendo, porque eles não tinham recurso. E eles aceitam, obviamente. No dia seguinte, ele interrompe as suas férias. E ele retorna para a sua cidade. E naquele voo, vai o garotinho, acompanhado da mãe, que o pai tinha que continuar trabalhando. E todos os procedimentos ele tomou conta. A internação, compartilhando com os demais companheiros da equipe, a cirurgia, e foi um sucesso. Ainda permanece por mais dias na recuperação, e agora era o momento de voltar para casa. E isso se dá. E ele faz questão de acompanhar a mãe e o garoto, retomando as suas férias, que tinha sido interrompida. E este acontecimento, a garotinha, tão esperta, ela estava agora brincando com o irmãozinho, que tinha determinados cuidados ainda, mas brincando assim na calçada, e eles estavam na varanda da casa, o pai e a mãe, conversando. E a mãe disse: como a nossa vida mudou tão rapidamente, não é? Foi de cabeça para baixo, as coisas viraram. Quem poderia imaginar tudo o que nós vivenciamos? E eu me perguntei: a viagem, quanto custou? A hospedagem, a internação, medicamento, cirurgia. E tantas vezes eu me perguntei: quanto será que não custou tudo isso? Os pais não sabiam quanto tinha custado, mas aquela garotinha sabia. $1,11. Essa história, ela nos convida a muitas reflexões. E eu gostaria de compartilhar alguns apontamentos, observando o perfil do médico. O gesto dele,
o quão ele foi empático, se colocando no lugar do outro, não mediu esforços. Ele tinha a possibilidade de ajudar. Ele renuncia o seu passeio, se doando para aquela família. Era a área dele, a profissão dele, era o que ele sabia fazer, era o que ele estudou. E do nada uma garota adentra uma farmácia, narrando um problema que ele podia ajudar, e ele não mede esforços. Nós podemos encontrar neste coração um gesto de caridade. E sobre isso eu trago para a noite, para as nossas reflexões. Quando pensamos em caridade, vem normalmente a ideia: caridade é a esmola que a gente oferece para alguém. Isso pode ser caridade, se essa esmola, esse gesto, for um gesto de amor. Mas a caridade é muito mais do que a esmola. Quando nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós percebemos que existe a caridade material e a caridade moral. Mas também nós encontramos na obra de Allan Kardec que a caridade, ela pode ser treinada, exercitada de 3 maneiras. Nós podemos exercitar a caridade por pensamento. Nossa, eu posso treinar a caridade por pensamento? Sim. Quando nós oramos e com o pensamento, essa força, nós vibramos por alguém, por alguma situação, isso pode ser um gesto de caridade. Mas também se faz possível nós estarmos treinando a caridade por palavras. A palavra, nós levantamos o alto astral, a autoestima de alguém, com a palavra. Mas com a palavra nós fomentamos a guerra, dependendo como nós a utilizamos. E pode ser utilizada a palavra para a caridade. No entendimento da doutrina espírita, a caridade, como já disse Paulo de Tarso lá atrás, a caridade é o amor em ação. O amor em ação. Veja, o que Paulo disse lá tem toda a identificação com o que nós aprendemos no Espiritismo. É o amor posto em movimento, que é a caridade. E nesse sentido, além de pensamento e palavra, é possível, como dizem os Espíritos, no capítulo 13 do Evangelho, também pelas ações, que normalmente é a maneira que a gente associa a caridade, pelas ações, mas também por pensamento, por palavras, e da forma convencional, quando nos doamos em ações, nos mobilizamos. Isso tudo é caridade. Agora, ficamos pensando, essa caridade, quando observamos determinadas figuras que marcaram vidas, parece que estas criaturas como Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, quando buscamos Irmã Dulce na Bahia, Chico Xavier, Pedro Leopoldo e Uberaba, são corações tão especiais que a vida, a vivência dessas almas foi uma vida de caridade e de forma espontânea. E nós ficamos nos perguntando: eita, eu ainda tenho que treinar a caridade, tenho que me empenhar um pouco mais. Quando eu me dou conta,
eu estou sendo um pouco egoísta, poderia ter compartilhado mais, poderia ter pensado melhor no outro, poderia ter arregaçado as mangas e contribuído um pouco mais de alguma maneira, uma visita, um abraço, um telefonema, uma mensagem. São gestos de caridade. Mas é interessante, quando nós pensamos na questão da caridade, é algo curioso, porque na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez uma indagação para a espiritualidade. Qual o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Por que Kardec fez essa pergunta para os espíritos? Qual o significado da pergunta? E nós vamos compreender que Kardec, essa criatura extraordinária, não é? A capacidade, a competência para organizar toda essa informação que nós temos, consolidada nos livros básicos da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos e as outras obras que se desdobraram a partir de O Livro dos Espíritos. E nessa questão 886, o fato de Kardec ter perguntado isso para os espíritos tem um sentido. Jesus, em momento algum da sua vida, utilizou-se da expressão, da palavra caridade. Falou do amor, mas nunca utilizou o termo caridade. Daí, Kardec ter curiosidade e pergunta aos espíritos qual o sentido da palavra como entendia Jesus, se ele não pronunciou essa palavra. Aí faz sentido para nós entender por que foi formulada a questão. E a questão é respondida de uma forma tão maravilhosa pelos espíritos, que vale como um roteiro para a nossa caminhada por aqui. Se desejarmos triunfar por aqui, eles dão em 3 etapas o que a gente pode não perder de vista, ter sempre como um parâmetro para prosseguir. Veja a sabedoria da resposta, os espíritos explicando como Jesus entendia a caridade. Diz assim: benevolência para com todos. É o entendimento de Jesus. A primeira parte da resposta, dividida em 3 partes. Como Jesus entendia a caridade. Benevolência para com todos. Essa boa vontade que está ao alcance de todos nós. É o exercício do bem, é a prática do bem. É o entendimento de Jesus. Mas não para aí. A resposta dos espíritos se desdobra um pouco mais. Além da benevolência para com todos, eles dizem assim: indulgência. O que é indulgência? Tolerância. Indulgência para com as faltas alheias. Aí os espíritos já começam a nos apertar um pouco. Ter tolerância para com os outros que falham, as faltas dos outros, aparentemente pode ser simples, mas não é. A começar esse exercício pelo próximo mais próximo. Onde é que está o próximo mais próximo? Está dentro de casa, não é isso? E aí, normalmente nós temos um verniz social. Se um determinado acontecimento se dá no banco, na rua, no trabalho, estranha é a pessoa para nós, é um estranho. A gente se segura um pouco mais, não é? Somos mais polidos, de modo geral, e levamos a situação evitando qualquer tipo de embate, conflito. Agora, se a mesma situação ocorre dentro de casa,
aonde a gente tem liberdade, não é? Estamos em família e todos se conhecem, o bicho pega, não é? E nem sempre a gente exercita a tolerância com o próximo mais próximo. André Luiz, danadinho do espírito de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, ele nos faz uma sugestão, uma recomendação. Ele diz assim, que envolvendo relacionamento, ele sugere para que a gente possa tratar os nossos familiares como nós tratamos os visitantes. Isso envolve tolerância. Vamos imaginar, nós vamos receber um grupo de amigos em casa, 2 casais, que como a família tem criança, e vai virar aquela turma toda, e a gente já sabe que o circo vai pegar fogo, porque a molecada está com toda a corda, e aí então a gente chama os garotinhos nossos, os anjinhos nossos, e falamos assim: meninada, vem cá, papai e mamãe está recebendo amanhã, ou hoje à noite, ou de tarde, está recebendo 2 casais de amigos, que vocês já sabem, vai vir fulano, beltrano, os garotinhos amigos de vocês. Vocês se comportem, hein? Nada de bagunça. Olhei para vocês, antigamente era assim, né? A gente olhava, os pais olhavam, a gente já entendia, né? Hoje, se olhar firme, a molecada ainda quer saber por que está olhando, né? Normalmente é assim, né? A questão da educação é um desafio. E a meninada está preparada. E aí chega a turma, aquela alegria, parará, aí corre, passa na sala e pum, derruba um vaso. Se fosse os filhos do casal, a mãe e o pai estrangulavam. Esse vaso não é eu, todo cuidado, ganhei da minha mãe, não sei de quem, papapá. Aí quando acontece, é os visitantes, a gente fala assim, não foi nada. E isso aconteceu. A mulher falou, não foi nada. Aí os filhos olharam assustados e falaram, eu acho que não é minha mãe. Não é? Como não foi nada? Se fosse conosco, a coisa ia pegar. Tratar o visitante, não é? Ou tratar o familiar como nós tratamos as visitas. Nós sabemos dos desafios, principalmente com quem nós temos liberdade, mas vale a figura, a imagem, nos chamando a atenção da importância desse exercício. Mas antes de avançar para o tópico 3, quando a gente fala de benevolência, eu relembro uma história. Gosto de contar história, né? E essa história também envolve desafios de uma família. Porque aquele casal, a mulher trabalhava para fora, passando e lavando roupa. Ainda aquela época que existia todo esse trabalho, saía com aquilo na cabeça, trazia para casa, passava, fazia e levava de volta, etc. Era uma guerreira. E o marido, ambulante, vendia as coisas, comprava na mercearia os produtos, batia porta em porta, tinha sua clientela. Cidade pequena, bem pequenininha. Porém, o marido falece. Fica a mãe e um filho. O garoto devia ter em torno dos seus 12 para 13 anos. Agora, ele tinha aprendido com o pai muita coisa, porque ele estudava e o outro período ele acompanhava o pai. Ele adorava aquilo que o pai fazia. Na verdade, ele amava o pai, tinha o pai como ídolo, acompanhava e se encantava com o pai. Então, agora era o momento de ajudar a mãe, de forma mais efetiva. E a mãe adoece os seus desafios. E o garotinho não pensa 2 vezes.
no horário que ele não estava na escola, com a cesta do pai, ele saía, tinha os fornecedores, não é, do armazém, que cedia, vendia mercadoria para eles, e ele prosseguiu fazendo o que o pai tinha feito e que tinha ensinado. Mas o pai sempre passou a lição da importância do trabalho, que não devia ficar pedindo as coisas para ninguém, não é? Devia trabalhar. E ele guardou sempre isso. Mas estava sem recursos, não estava conseguindo vender o suficiente para poder contribuir em casa. E com muita fome, naquele dia ele não tinha comido nada praticamente. Ele resolve bater palma na casa de uma cliente para pedir um prato de comida. Ele estava com fome, não é? Mas quando ele bate palma, quem sai na varanda para atender, e já chama ele pelo nome, porque eles se conheciam, ele diz: "E o que você quer, meu filho?" "Ah, senhora, sol muito forte." E ele não tem coragem de pedir. Aí então ele diz assim: "Se for possível, eu queria um copo de água." Ela então: "Entra para cá, sai desse sol, coloca a sua cesta aí, senta aqui na varanda e eu já venho." Ela percebeu, né, a sensibilidade do coração materno. Aquele menino estava com fome, aquele menino estava vivendo os seus desafios da família. Enquanto ele aguarda lá, ela vai para a cozinha, traz a água numa bandeja, mas ela coloca na bandeja também um copo de leite, biscoito, um pedaço de bolo, e traz para o garoto, coloca na mesa de centro e fala: "Eu quero papear com você. Toma a sua água que você pediu, tem mais alguma coisa que eu trouxe, pode tomar também se você quiser. Me fala da sua mãe." Muito simpática aquela mulher, uma jovem mulher. E conversa, ele se solta, e aí fala da escola para mim. "Ah, a escola está indo bem, mas eu vou ter que suspender as aulas quando terminar agora, porque eu tenho que trabalhar, depois eu vou voltar a estudar." Naquele momento aquela mulher o envolve, como se estivesse envolvendo o seu filho. Benevolência para com todos, gesto de amor, de caridade. E ela o envolve de tal maneira, lhe motivando a continuar os estudos, mesmo que tenha que estudar à noite, trabalhe durante o dia, mas não pare com os estudos. Estudo é essencial, meu filho. E o que é que você deseja ser quando concluir os estudos, que você vai concluir? Aí ele compartilha com ela o sonho, o que ele desejava, etc. E eles prosseguem, e ela vai ficando atenta ali, sem olhar, mas ela está vendo o garotinho comer as coisas, tomar o copo de leite. Era outro. Aí ela pede licença, abraça, dá um beijo no garoto e fala assim: "Corra atrás do seu sonho. Você me falou, e eu quero ver você se realizar. Estude." Esse gesto, ele representa a benevolência para com todos. Essa mulher, ela se sensibilizou com o que aquela família estava vivenciando. Ela foi além do que aquele garoto pediu, porque ela fez a leitura da alma, da emoção, a sensibilidade para olhar nos olhos. E tantas vezes a gente toca a nossa vida para frente num ritmo maluco, como se a gente colocasse a nossa vida num piloto automático. A gente vai, esses carros mais modernos, tem um negócio lá que chama piloto automático, você coloca e define a velocidade, ele vai embora, não é? A nossa vida muitas vezes está sendo conduzida como se fosse um piloto automático. A coisa vai embora. E a gente nem sempre tem a sensibilidade para poder perceber
a necessidade, a carência, dramas. E isso é tão grave nos dias de hoje, envolvendo a sociedade, e nós somos integrantes da sociedade. Isso vale para cada um de nós. Muitos filhos que na verdade são órfãos de pais vivos, de pais que não olham nos olhos, de pais que não abraçam, que não beijam, que não externa o afeto, a atenção. Isso não quer dizer que a corrigenda, a advertência, o sim, sim, não, não, a energia não deve ser elementos no processo educativo. Mas sem nunca faltar o afeto, que é a educação que pode mudar um mundo. Já nos fala a doutrina espírita. E é um papel nosso, para cada um de nós, envolvendo a nossa esfera. Nós não temos a missão de mudar o mundo. Se alguém imagina isso, está redondamente enganado. Mas com certeza, nós podemos mudar a nós mesmos. E quando isso se dá, o reflexo se estende àqueles que estão à nossa volta. A influência positiva, o incentivo. E a terceira parte da resposta, no entendimento de Jesus sobre caridade, os Espíritos dizem: perdão das ofensas. Eita! Quer dizer que, além de benevolência e tolerância, o perdão também é caridade? É. E das mais importantes, e tantas vezes das mais difíceis. Porque quando somos lesados, machucados, ofendidos, caluniados, violentados, o abalo é tão grande que a pessoa que vivencia experiências assim tem uma dificuldade enorme em poder pensar em perdoar. Como? Eu sou quem fui prejudicado, eu ainda tenho que perdoar o meu agressor? Só que nem sempre a gente se dá conta que quando nós perdoamos, nós não estamos beneficiando a terceiros. O beneficiado maior somos nós mesmos. E também a questão do perdão não quer dizer esquecimento. Ah, você perdoou, você esqueceu. Não é assim que funciona. Nós não somos máquinas. Nós não temos uma tecla que a gente vai lá, pum, bate o dedinho e deleta, deixa de pensar naquilo que aconteceu conosco. Mas tem uma diferença. Quando os pensamentos, não conseguindo esquecer aquilo que foi motivo de nos sentir lesados, quando vem à tona e os pensamentos surgem e retorna a discussão, o problema que ocorreu, etc, etc, etc. Se nós brigarmos com o pensamento, ele vai ganhar sempre. Ele se torna mais forte. Não quero pensar, já estamos pensando. E a dificuldade é muito maior. Ah, eu preciso esquecer o que ele fez comigo, o que ela fez comigo. E aí a gente está alimentando aquilo e deixando vivo dentro de nós. Porque nós estamos brigando com a ideia. Mas quando surge, e é natural que vai surgir, que vai nos visitar, rondar a nossa mente. Se nós exercitarmos, pela orientação espírita, a substituição
de pensamentos é um exercício em que a gente pode ter êxito. Surgiu a ideia, a gente aceita, não briga com ela. Administra e substitui. Em vez de dar foco, vida àquela ideia que nos causa prejuízo, a gente substitui e vai pensar no momento que a vida me proporcionou de alegria, que eu sinto prazer, recordações marcantes no sentido positivo. É o trabalho da mente, buscando experiências que nos favoreça, que nos faz crescer, que nos traz recordações saudáveis. Mas vai voltar o pensamento e a gente não briga com ele. Pensamento infeliz, o pensamento do episódio, daquilo que ocorreu, e a gente não briga com ele, não julga, a gente novamente administra e vai exercitando. E quando nos dermos conta, o pensamento central já não é mais aquilo que nos escravizava. E o perdão é quebrar os vínculos, a corrente, aquilo que está nos amarrando à criatura que nos prejudicou. É caridade. É caridade para conosco, porque nós nos libertamos. Alguns dizem assim: eu perdoei. E aí a gente papeia por 3 minutinhos. A gente se dá conta que a pessoa não perdoou, porque ela não se desvinculou. Ela está falando do que aconteceu, ela volta naquele assunto, não perdoou ainda. E nesse sentido, a mensagem do Cristo, que é tão forte, não é? Do amor, e o entendimento de caridade, benevolência, tolerância e perdão. O horário avança, e para concluir, quando trazemos para as reflexões nossas o tema da caridade, relembro, para finalizar, uma história que envolve também a área médica, doença. Um casal morava num povoado, e esse casal, bem de vida, família de classe média, e eles têm a informação, a esposa, a mulher, que era muito simpática, extrovertida, cativante, ela tinha uma doença. E eles vão nas cidades maiores em torno e faz os exames, etc., não descobre o que é, até que numa outra cidade um exame detecta que o que ela tinha era uma doença muito rara. Ainda não tinha uma cura validada na área médica, mas existiam estudos. E eles recomendam: vai para o grande centro, vai para a capital, porque lá existem estudos nesse sentido. Procura a clínica tal, indicou. E eles foram. E ali era um momento para ser atendido, aquele casal. A mulher ia passar pela consulta com o médico. E chega a ficha do paciente, aquele jovem médico, ele observa, opa, e conhecia o povoado de onde ela veio. E aí ela adentra com o marido, ele então recebe com muita cordialidade, e ela narra o que estava ocorrendo, traz os exames, e aí ele deixa claro que era possível sim ser internada na clínica deles. Era uma cooperativa de médicos ali, específico naqueles estudos. Existiam alguns riscos, porque ainda esse tratamento não tinha total validação. E eles tinham que concordar para fazer o tratamento. E eles concordam. E ele oferece para que ela pudesse ficar internada, o marido acompanharia, etc. E seria um período em torno de 30 dias. E isso se deu. E ela cativou todo mundo lá, que estava internado também, com outros tipos de doença também, mais raras, mas que estavam para baixo. Ela colocava todo mundo para cima, animada, etc. Até que passa e se submete a esse tratamento, primeira semana, segunda,
opa, o organismo começou a reagir. E os resultados promissores, favoráveis. E mais uma semana, e agora o médico fica feliz da vida e compartilha com o casal. E a última semana, naquilo que eles tinham previsto do tratamento, volta à normalidade os exames. E ela estava praticamente curada. Mas ele, por precaução, pede que ainda permaneça por mais 2 semanas por ali. Todo o acompanhamento. E nisso deu quase 1 mês e meio. E, para a felicidade de todos, ela estava curada. Aquilo foi algo extraordinário. Todos felizes. Ela não se cabia em si. Tinha uma vida pela frente ainda, jovem. E agora era o momento deles receberem a conta. Eles tinham deixado claro, né, que tinham uma regular condição financeira, mas dependendo do valor desse tratamento, seria desafiador. E aí, antes de passar para ser tratado sobre a fatura, envolvendo tudo o que ocorreu, a equipe da tesouraria traz para o médico, ele observa para conferir, faz algumas observações, devolve. E a enfermeira leva no quarto, o marido recebe, o marido vai pagar a conta, coitado. Aí ele pega ali, olha e leva um susto. A mulher teve a cura e quase o marido infarta. E aí ele se emociona. E ele passa para a mulher, ele não consegue falar o que estava escrito. E ela então apanha aquela papelada e ela observa lá, em letras garrafais, algo que o médico tinha anotado. Ele escreveu assim: conta quitada, conta paga, há muitos anos, com 1 copo de leite. Aquela emoção tomou conta daquele coração. Como ela não identificou naquele jovem médico, aquele garotinho brilhante, que ela, num gesto de amor, de benevolência, de doação, conseguiu marcar a vida do garoto, para que ele pudesse seguir os estudos, se formar e se tornar o seu benfeitor. Amor em ação. Quando relembramos daquele médico que leva o garotinho e que a irmãzinha sabe o preço exato de quanto custa um milagre, $1,11. E quando recordamos daquele coração sensível que oferece muito mais do que 1 copo de água, oferece o seu coração, que possamos guardar a mensagem da noite nos nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar. Adorável Mestre Jesus, nos sentimos felizes, Senhor, nesta noite, desfrutando de tantas bênçãos, quando nos reencontramos na casa espírita, podendo abraçar corações das 2 dimensões da vida, os amigos que reencontramos na casa, mas também sentir o abraço daqueles corações generosos, benfeitores, que da espiritualidade nos envolve com tanto afeto. Somos gratos, Mestre, somos gratos pela vida, pelo dom da vida, pelo Pai, Deus, nos conceder oportunidades de aprendizado, nos permitir desfrutar desta existência tão especial a cada um de nós.
Agradecemos, amigo Jesus, por estarmos relembrando o seu Evangelho. Nós, que conhecemos a sua mensagem há 2000 anos, Senhor, e a deturpamos, adulteramos, procuramos adaptá-la à nossa forma de viver, em vez de nos adaptar à sua mensagem, de nos mudar. Mas hoje a nossa compreensão é muito mais nítida, clara, precisa, pois relembramos os seus ensinamentos, agora clareado pela doutrina espírita. E somos muito gratos, Senhor, por essas oportunidades tão extraordinárias que nos têm permitido desfrutar da compreensão das leis da vida que o Espiritismo nos proporciona, a compreensão de nós mesmos, ainda espíritos tão complicados que somos, mas já compreendendo melhor, nos conhecendo com mais atenção. E pedimos, amigo, em especial pelos companheiros de jornada, que estejam vivenciando os seus desafios, as suas lutas, e muitas vezes somos nós que estamos passando por esses momentos de desafios, outras vezes familiares queridos, amigos diletos, seja quem for, Senhor, que a sua presença esteja com cada um, por meio dos benfeitores que possam envolver os corações que vivenciam suas lutas, suas provas, pois nós confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que nenhum de nós leva consigo fardo mais pesado do que a estrutura que nós temos para carregar, as nossas forças, a nossa capacidade, e que de maneira alguma as nossas dores têm endereço errado, mas sim nos convida ao aprendizado, que não desperdicemos, sejam as experiências quais forem, no processo de reeducação da alma, como já fizemos, negligenciando em outras ocasiões. Muito obrigado, amigo querido. Muito obrigado, espíritos benfeitores. Permaneçam conosco, hoje e sempre. Que assim seja.